Em algum momento, você percebe que o barulho externo não é o problema. O problema é o quanto ele ainda entra em você. Pessoas falando demais, explicando demais, prometendo demais. Enquanto isso, quem realmente cresce, se fortalece e avança, fica em silêncio. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Em 2026, essa verdade não é uma escolha estética, é uma estratégia de sobrevivência mental. Quem aprende a focar em si e calar na hora certa, se torna inalcançável. Fique comigo até o final, e você vai entender por que o silêncio certo cria respeito, poder e liberdade. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve agora e comenta de onde você está assistindo esse vídeo. Existe um momento na vida em que falar demais começa a custar caro. Não em palavras, mas em energia, respeito e clareza. O estoicismo nunca ensinou isolamento vazio. Ele ensinou domínio. E domínio começa quando você para de reagir a tudo. A maioria das pessoas vive em estado de resposta automática. Elas explicam suas decisões, justificam seus limites, defendem seus sonhos antes mesmo de alguém atacar. Isso não é transparência. É fraqueza emocional disfarçada de sinceridade. O silêncio estoico não é ausência. É presença controlada. É saber que nem todo mundo merece acesso à sua mente, aos seus planos, às suas dores. Em 2026, quem continuar se expondo demais vai continuar sendo sugado pelo caos coletivo. Quem aprender a focar em si vai construir algo que não pode ser tocado. Focar em você não é egoísmo, é responsabilidade. Quando você dispersa sua atenção tentando agradar, convencer ou provar valor, você entrega seu centro de poder. Os estoicos entendiam que tudo o que está fora do seu controle não merece o seu sofrimento. Opiniões, julgamentos, comparações, expectativas alheias. Quanto mais você fala sobre o que pretende fazer, mais você cria interferência. Pessoas projetam seus medos em você, suas frustrações, suas limitações. O silêncio corta isso pela raiz. Ele protege o que ainda está em construção. Ele mantém sua mente limpa. Ele impede que você negocie consigo mesmo só para ser aceito. Existe algo profundamente desconfortável no silêncio para quem não tem conteúdo interno. Por isso tantos falam sem parar. Preenchem o vazio com palavras, expõem tudo nas redes, nas conversas, nos desabafos repetitivos. O estoico observa, ele sente, ele ajusta, ele age sem anunciar. Enquanto uns falam de metas, outros trabalham em silêncio. Enquanto uns reclamam do mundo, outros se adaptam a ele. Em 2026, o jogo não vai premiar quem grita mais alto. Vai premiar quem sustenta a própria postura, mesmo quando ninguém está olhando. Quando você foca em si, algo muda na sua energia. Você começa a escolher melhor as batalhas. Para de discutir com quem não quer entender. Para de explicar decisões que já estão tomadas. Para de pedir validação para caminhos que só você pode trilhar. Isso assusta as pessoas erradas e atrai respeito das certas. O silêncio cria uma aura de imprevisibilidade. As pessoas não sabem seus próximos passos, não sabem seus limites exatos, não sabem o quanto você já cresceu internamente. E isso gera autoridade natural, não aquela que se impõe, aquela que se percebe. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder é interno. É a capacidade de não ser arrastado emocionalmente por tudo, de não se ofender facilmente, de não reagir impulsivamente, de não precisar vencer discussões pequenas para alimentar o ego. Em 2026, com excesso de estímulos, opiniões e conflitos artificiais, quem não desenvolver essa disciplina mental vai viver cansado, ansioso e reativo. O foco em si é um filtro. Ele separa o essencial do ruído. E o silêncio é a ferramenta que mantém esse filtro funcionando. Você não precisa anunciar que mudou. As pessoas percebem. Na forma como você responde menos, na forma como você observa mais, na forma como você age com precisão. O silêncio não te diminui. Ele te concentra. Ele afia sua mente. Ele fortalece sua postura. E quando você fala, suas palavras passam a ter peso, porque não são usadas para preencher vazios,
mas para comunicar decisões. O estoico fala quando é necessário, age quando é o momento e ignora o resto. 2026 não vai ser gentil com quem vive distraído. Vai ser um ano que exige clareza, autocontrole e foco brutal. Quem aprender agora a se calar, observar e agir com intenção, vai estar vários passos à frente. Não porque sabe mais, mas porque se perdeu menos, porque não entregou sua energia ao acaso, porque escolheu ser sólido em um mundo instável. E isso, silenciosamente, muda tudo. O silêncio começa a funcionar quando você para de usá-lo como fuga e passa a usá-lo como estratégia. Não é se esconder do mundo, é se posicionar acima do ruído. A maioria fala porque tem medo de não ser vista. O estoico se cala porque sabe exatamente quem é. Quando você entende isso, algo quebra dentro de você. A necessidade de se explicar morre, a urgência de convencer desaparece e sobra espaço para algo raro hoje: clareza interna. Em 2026, clareza vai valer mais do que qualquer opinião forte jogada ao vento. Observe como as pessoas reagem quando você para de se justificar. Algumas ficam desconfortáveis, outras tentam provocar uma resposta. Querem testar se você ainda está disponível emocionalmente. O silêncio expõe quem precisa de atenção e quem respeita limites. Ele revela quem se alimenta da sua reação. Quando você não entrega, essas pessoas se afastam. E isso é um ganho, não uma perda. O estoico não tenta ser entendido por todos. Ele escolhe ser fiel à própria direção. Focar em você exige disciplina diária. Exige dizer não sem explicar demais. Exige não reagir a provocações sutis. Exige não transformar cada pensamento em discurso. Quando você fala menos, você pensa melhor. Quando você pensa melhor, age com mais precisão. O mundo moderno tenta te empurrar para a impulsividade. Responder rápido. Opinar sobre tudo. Mostrar tudo. O estoicismo vai na direção oposta. Ele ensina contenção, e contenção gera força. Existe uma diferença enorme entre silêncio fraco e silêncio forte. O fraco vem do medo. O forte vem da convicção. Em 2026, você vai ver muita gente tentando parecer poderosa falando alto, se expondo demais, reagindo a qualquer coisa. Isso não sustenta. Cansa. O silêncio forte cria distância emocional. E distância cria perspectiva. Você começa a enxergar padrões, manipulações, repetições. Coisas que antes te atingiam passam a apenas passar por você. Quando você foca em si, suas prioridades mudam. Você deixa de gastar energia com o que não constrói. Conversas vazias, conflitos inúteis, relações baseadas em drama. O estoico entende que paz interna não é ausência de problemas, é ausência de desordem mental. E a desordem mental quase sempre começa pela boca. Falar demais embaralha pensamentos. Explicar demais cria dúvidas. Silenciar organiza. O silêncio também muda a forma como as pessoas te tratam. Quando você não se entrega emocionalmente com facilidade, o valor percebido sobe. Não porque você está jogando um jogo, mas porque você não está disponível para qualquer estímulo. Isso gera respeito inconsciente. Pessoas sentem quando alguém tem centro e respeitam quem não se perde. O estoico não implora por consideração. Ele estabelece uma presença que naturalmente exige isso. Ficar em silêncio não significa aceitar tudo. Significa escolher quando agir. Às vezes, a resposta mais poderosa é nenhuma resposta. Às vezes, o limite mais claro é o afastamento. Em 2026, muita gente vai tentar puxar você para discussões que não levam a lugar nenhum. Opiniões inflamadas, polarizações vazias. O foco em você é o antídoto. Ele te mantém no que importa, no que cresce, no que é sólido. Existe um tipo de liberdade que só chega quando você para de reagir. É a liberdade de não ser controlado emocionalmente, de não ter o humor ditado por mensagens, comentários ou olhares. O estoico busca isso, não para se tornar frio, mas para se tornar estável. Estabilidade é poder silencioso.
É saber que, independentemente do que aconteça fora, você permanece inteiro por dentro. Você não precisa anunciar sua mudança. Não precisa avisar que agora pensa diferente. A mudança real é sentida, não explicada. Ela aparece na postura, no olhar, no tempo de resposta, no tipo de conversa que você aceita ter. Em 2026, quem dominar isso vai parecer calmo em um mundo histérico, focado em um mundo disperso. E essa diferença vai falar por si. Existe um ponto em que você entende que nem todo confronto é uma ameaça. Muitos são apenas convites para você perder foco. O estoico aprende a reconhecer isso rápido. Ele sente quando alguém quer tirar sua paz, testar seu ego ou sugar sua atenção. E escolhe não entrar. Em 2026, essa habilidade vai ser decisiva. Porque o mundo vai oferecer distrações o tempo todo. Discussões sem fim. Crises fabricadas. Urgências que não são suas. Quem não aprende a filtrar, vira refém emocional. Quando você foca em si, começa a perceber o quanto reagia por hábito. Respondia mensagens sem vontade, opiniões sem reflexão. Aceitava convites sem alinhamento. O silêncio quebra esse ciclo automático. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço nasce o autocontrole. O estoico vive ali. Ele não se apressa. Ele observa, ele decide. Enquanto isso, a maioria vive sendo empurrada pelas circunstâncias. Silenciar também é uma forma de respeito próprio. Quando você se explica demais, está pedindo permissão para existir. Quando você fala menos, afirma sua presença sem pedir nada. Em 2026, quem continuar buscando validação constante vai viver instável. Porque validação externa nunca é suficiente. O foco em você desloca a fonte de aprovação para dentro. E isso muda tudo. Você passa a agir por alinhamento, não por aplauso. Há uma força invisível em não contar seus próximos passos. Planos expostos demais ficam frágeis. Expectativas alheias pesam. Opiniões começam a influenciar decisões que deveriam ser internas. O estoico protege o processo. Ele sabe que resultados falam melhor do que promessas. Em silêncio, ele constrói. E quando aparece, não precisa convencer ninguém. A realidade faz isso por ele. Em 2026, muita gente vai confundir barulho com poder, exposição com influência, reação com coragem. Mas quem observa com atenção percebe. Os mais sólidos são os mais contidos. Eles não precisam provar. Não precisam se posicionar em tudo. Não precisam vencer cada debate. Eles sabem onde estão indo, e isso basta. O silêncio, nesse caso, não é ausência de voz. É certeza de direção. Quando você para de reagir, as pessoas começam a se revelar. Algumas tentam provocar mais forte, outras se afastam. Poucas permanecem, e essas poucas são as que respeitam limites, tempo e espaço. O foco em você limpa o ambiente ao redor. Sem brigas, sem anúncios. Apenas escolha. O estoico não corta relações por impulso. Ele simplesmente deixa de investir onde não há retorno interno. Existe também o silêncio consigo mesmo. Parar de se julgar o tempo todo. Parar de narrar cada erro como fracasso. Parar de se atacar internamente. O estoicismo ensina firmeza, não crueldade interna. Em 2026, com pressão constante por performance e comparação, quem não desenvolver essa postura vai se sabotar. Focar em você inclui tratar sua mente como um território que merece ordem, não guerra. A autoridade silenciosa nasce quando suas ações são coerentes, quando você faz o que diz, mesmo sem plateia, quando mantém princípios mesmo quando ninguém vê. Isso cria um tipo de confiança que não depende de palavras. Pessoas sentem, elas percebem que você não se dobra fácil, que você não muda de postura a cada vento, e isso, sem você pedir, gera respeito. Você começa a entender que falar menos não te apaga, te define, te afasta do ruído e te aproxima do essencial. Em 2026, quem dominar esse jogo interno vai parecer à frente, não porque sabe mais, mas porque se controla mais, porque não desperdiça energia, porque escolheu focar em si e deixar o resto no lugar certo,
fora da própria mente. No fim, o silêncio não é o objetivo. Ele é o caminho. O foco em você não é isolamento, é alinhamento. Quando você entende isso, para de lutar contra o mundo e começa a se mover dentro dele com precisão. Os estoicos nunca prometeram uma vida fácil. Eles prometeram uma mente forte o suficiente para atravessar qualquer cenário. Em 2026, essa promessa volta a fazer sentido, porque quem não domina a própria mente vai ser dominado por tudo ao redor. Você começa a perceber que muitas palavras são usadas para esconder insegurança, que muitas opiniões são apenas pedidos de atenção, que muitas reações são reflexos de medo. O silêncio corta isso. Ele te devolve ao eixo. Te lembra que você não precisa estar em todas as conversas para existir. Não precisa ser visto o tempo todo para ter valor. O foco em você cria uma presença que não depende de aprovação externa. Quando você se cala no momento certo, você ganha tempo. Tempo para pensar. Tempo para sentir. Tempo para agir melhor. O estoico valoriza o tempo como recurso sagrado. Ele não entrega isso a qualquer estímulo. Em 2026, quem desperdiçar tempo reagindo vai sentir o peso. Quem investir tempo construindo vai colher estabilidade. E estabilidade é a base de qualquer poder real. Existe um respeito que não se pede. Ele surge quando você não se explica demais. Quando não se desculpa por escolhas alinhadas. Quando não negocia princípios para agradar. O silêncio sustenta isso. Ele mostra que você está confortável consigo, que não precisa convencer ninguém, que sabe o que faz. Pessoas sentem essa segurança, mesmo sem entender exatamente por quê. Focar em você também significa aceitar que nem todo mundo vai acompanhar sua mudança. Algumas pessoas vão sentir falta da versão reativa, disponível, explicativa. Outras vão se incomodar com seus novos limites. Isso é esperado. O estoico não se apega a reações externas. Ele observa e segue, porque entende que crescimento real sempre cria desconforto em quem prefere estagnação. Em 2026, o mundo vai continuar barulhento. Mais opiniões, mais comparações, mais distrações. A diferença é quem você escolhe ser dentro disso. Alguém que reage a tudo ou alguém que escolhe com cuidado onde coloca sua energia. O silêncio não te torna invisível, te torna seletivo. E seletividade é maturidade. Você não precisa provar que está focado em você. Isso se manifesta na forma como você anda, fala, decide, na forma como não se perde em dramas alheios, na forma como sustenta sua postura, mesmo quando é desafiado. O estoico não endurece. Ele se fortalece. Ele não foge. Ele escolhe. No final, quem entende essa filosofia não tenta mudar o mundo, muda a si. E isso, silenciosamente, muda tudo ao redor. Em 2026, focar em você e ficar em silêncio não é tendência, é estratégia, é proteção, é poder interno. E quem aprende isso cedo não precisa correr atrás de nada. O que é sólido permanece.